Começar agora mais um episódio do Conversa com a Amanda, que não poderia ser melhor com essa presença aqui ilustre, porque assim, foram mais semanas para conseguir marcar com essa maravilhosa empresária aqui, Thalita. Thalita é uma pessoa especial para mim porque está comigo desde o início assim, do digital, e é muito bom porque a Thalita tem uma experiência, uma bagagem, ela me agrega, sabe? Ela soma comigo. Então, eu admiro ela como profissional e ter ela como aluna é uma grande honra para mim, ter profissionais desse jeito. Então, assim, Conversa com a Amanda tem esse objetivo, né? A gente conhecer um pouco melhor as histórias de quem está por trás, o que você fez até hoje. Então, eu queria iniciar com os alunos, porque eu sei que tem profissionais incríveis e que eu pouco conheço ainda a parte da trajetória. E, assim, Thalita, primeiro, obrigada por você ter parado um momentinho da tua agenda para vir aqui conversar comigo, conseguir aqui nesse quadro contar quem é a Thalita, a história da Thalita, onde que a Thalita chegou aí na rotulagem, a Thalita me conheceu, mas quem é você? O que você faz? Então, assim, Thalita, primeiro, obrigada. Queria que você se apresentasse, quem é você, sua formação, o que você faz, o que você atua, como que você chegou na consultoria, enfim, conta um pouquinho da tua história que eu vou amar conhecer. Seja bem-vinda. Oi, minha querida, super feliz também de ter aceitado, ter você me procurado, me dado essa oportunidade da gente conversar e eu poder também contar um pouco da minha história e com certeza tem rotulagem no meio. Então, conta aí, Thalita, sua formação, onde você está, onde você mora, conta aí para mim. Eu sou engenheira de alimentos de formação, tenho um pouco mais de Formou onde? Me formei na Unesp, em São José do Rio Preto. Que legal. Em 2003, já tem um pouquinho mais de 20 anos de formar. Delícia. E logo que eu me formei, na verdade, no final do último ano de faculdade, eu fui fazer estágio num frigorífico. E depois que eu terminei o estágio, eu fui contratada. E por lá eu fiquei, né? Então, eu já entrei em São Paulo mesmo? Aqui no interior de São Paulo, que é uma cidade que eu moro até hoje. Vim fazer estágio aqui na faculdade, na indústria aqui. Por aqui fiquei, casei e fiquei. Qual cidade? Peraí, tem um detalhe grande, importante que ela pulou, mas qual a cidade que você está hoje, então, Thalita? Estou no interior de São Paulo, em Lins, perto de Marília, Bauru, aqui no interior do Centro-Oeste paulista. Beleza. Aí você pegou esse estágio, começou a trabalhar e daí seguiu carreira industrial. Mas aí você ficou em que setor, basicamente? Produção, qualidade, P&D, regulatório, se tinha isso dividido ou não? Como é que era isso? Ou isso nem pensava na tua cabeça, né? Assim, eu não sei como que são os programas de estágio hoje, mas naquela época, os programas de estágio, eles deixavam a gente passar por vários setores da indústria. Né? Então, os 6 meses que eu fiquei estagiando, eu cheguei a passar por qualidade, P&D... Então, foi um programa trainee teu, assim? Isso, mas não chamava trainee, mas era sim, não, é como se fosse. Aí eu acabei passando por todas as áreas. E no final do meu estágio, eu tive o privilégio, eu falo que é privilégio mesmo, que a pessoa que me entrevistou, perguntou, né, por onde eu tinha passado, pediu para eu contar um pouco a história, e no final ele perguntou onde é que você quer trabalhar. Aí eu falei, P&D, como qualquer engenheiro de alimento, né, ama, né, P&D, então eu tive o privilégio de poder escolher onde eu poderia chegar. Então eu comecei eu continuei, na verdade, porque no final do estágio eu já estava lá no departamento de P&D, então eu já fui contratada lá e fiquei. No início da minha carreira eu comecei dentro de P&D, trabalhando com homologação de fornecedores, e ajudando uma parte, assim, outros setores, até que eu pudesse aprender um pouco sobre o desenvolvimento, e aí depois de um tempo eu ganhei a minha própria planta, eu comecei a ser responsável pelo desenvolvimento de uma planta, né, de um segmento de produto carne que tinha no frigorífico. Especificamente um segmento que você ficou, porque é um mundo de coisas e complexidade na área de carnes é bizarra, né? Aditivos, implemento, enfim. Então, você ficou com o setor. Por ser responsável de desenvolvimento de novos fornecedores, eu acabei passando por praticamente todos os processos, né, de carne. Ali na planta que eu trabalhava tinha muitos processos, né, produto desidratado, salgado, in natura, supergelados, esterilizado. Então, eu acabei conhecendo diversas operações unitárias, vamos assim dizer, né. E aí, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estava, né, conhecendo um pouco de tudo, trabalhando com homologação, eu
fiquei responsável por desenvolvimento de uma categoria de produto, que é produto carne desidratado. Eu não sei se as pessoas conhecem. Nossa, curva de secagem, etc, etc. É uma categoria que se chama beef jerky, não sei se muitas pessoas Aham. hoje, o Brasil quase não consome esse tipo de produto. Mas foi muito legal, porque eram operações unitárias diferentes, né? Desidratação, enfim, temperagem, enfim. Então tinha muita coisa bacana para aprender ali, e ainda eu continuei com a parte de desenvolvimento de fornecedor. Então eu nunca me desliguei dos outros processos. Né? Então, eu sempre conhecia um pouco do outro processo, não me aprofundava, mas sempre conhecia um pouco do outro processo, mas assim, ajudava todo mundo, enfim. Então, acaba que a gente passa por todas as áreas, né? E o mundo da carne, ele é muito restrito, assim, né? Hoje em dia, assim, o mundo da carne, todo mundo se conhece, porque as pessoas que estão no desenvolvimento de carne, que estão no mundo da carne, são aquelas mesmas pessoas. Faz 20 anos que eu conheço as mesmas pessoas do mundo da carne, né? Então, é bem legal, assim, e hoje também eu continuo desenvolvendo produto para carne porque é meu principal know-how. Então, mas aí você ficou nessa indústria e conta, aí você ficou nesse tempo e como é que foi isso? Até você entrar em consultora, explica aí, você ficou só nessa empresa, você trabalhou em outras? Consultoria, nem sabia que existia isso, pelo amor de Deus, isso lá foi, né, enfim, comecei, fiquei em P&D, trabalhei mais de 7 anos, né, nesse frigorífico, e aí chegou uma hora, na verdade, eu tinha uma mosquinha, assim, sabe, da vontade de dar aula, né? Então, quando eu saí da faculdade, eu tinha interesse em fazer mestrado e doutorado, mas naquele momento, como eu acabei de ser contratada e tinha dado tudo certo, sim, eu tenho que ficar na indústria, né? Mas eu também gosto da indústria, eu sou apaixonada por indústria. Eu amo você vê o prático, você vê exatamente, né, a teoria acontecendo, né? Exato, e eu gosto muito daquele mundo que você chega, é tudo gigante, é tudo, sabe, assim, em alta escala. Então, eu gosto muito disso. Então, tudo bem para mim, né? Fui contratada, acabei ficando, estava feliz daquele jeito, mas, assim, a minha ideia lá atrás era fazer mestrado, doutorado para seguir carreira acadêmica. Mas aí, amei ir para a indústria, fui para a indústria, e aí, assim, depois de um tempo, o frigorífico ele foi comprado por uma outra empresa, enfim, né? Continuou ali, trocou de donos, trocou de empresa, mas eu continuei lá também, fiquei mais 2 ou 3 anos ainda. Mas mesmo assim, aquilo foi meio que me tocando, assim, que eu, né? Aquela coisinha de querer fazer mestrado, doutorado, e chegou num momento, assim, que juntou várias coisas, né? A vontade de ficar um pouco em casa, porque eu viajava muito, eu ficava muito tempo em São Paulo, ficava, às vezes, uma semana lá, 2 semanas em casa. Então, assim, isso começou a me incomodar, e aí, não sei por que acendeu minha luz no mestrado doutorado de novo. E aí, era o ciclo, tinha que chegar, era exatamente. Aí eu conversei aqui em casa, meu marido, comecei a me organizar e entendi que em algum momento eu ia... Ele não é da área. Oi? Ele não é da área, não é engenheiro. Não é. Nada a ver. Não, o Leandro é engenheiro de alimentos, né? Engenheiro de alimentos. Mas aí foi bem bacana, assim, sabe? Ele foi bem parceirão, como sempre. E aí a gente foi me estruturando. Aí eu entrei como aluno especial do mestrado, na época eu ainda trabalhava, mas assim, surgiu a oportunidade de uma bolsa. E aí era a bolsa de dedicação exclusiva. E aí eu não sabia o que fazer, enfim. Aí as coisas meio que se encaixaram. Naquele momento me desligaram da empresa, eu entendi que deveria, já que eu estava já na metade já do caminho do mestrado, deveria continuar, e aí segui adiante. E aí eu falei, agora que eu comecei, vou até o fim. Aí mestrado, no final do mestrado eu engravidei, voltei, aí eu até consegui aula, comecei a dar aula numa universidade aqui na cidade, também no final do mestrado, e aí, quando eu terminei o mestrado, passou 6 meses, eu falei, agora, faço doutorado, eu não faço. Aí eu pensei, se eu não fizer agora, eu não faço nunca mais. Exato. Aí engatei o doutorado com um filho pequeno, tinha 1 ano, né? Loucura, então, loucura. E você fez o doutorado e o mestrado em tecnologia, em ciência e tecnologia? Engenharia e ciência de alimentos, lá onde eu me formei, lá em Rio Preto também. Eu sou graduada, mestrando e doutoranda de lá. Mesma coisa eu, mas tudo em carnes, focado em carnes também ou não? Nada. A matriz então, foi outra, mas aí quando eu fui, aí quando eu fui procurar uma orientadora de mestrado, ela eu encontrei uma pessoa nova lá, porque quando eu voltei, estavam todos meus professores daquela época, só tinha uma professora que era diferente. Eu falei, não, eu quero diferente. E aí eu fui conversar com ela e falei, mas eu sou da área eu sou nutricionista,
eu sou, né, eu tenho outra pegada, mas eu trabalho com extrusão, né? E a minha área é análise sensorial. Eu falei, é isso que eu quero, trabalhar com operação Então você unitária. fez instrução. Caramba, peraí, continua falando, você no mestrado, Thalita. Exato. E aí, na hora eu pensei, cara, eu vou trabalhar com uma operação unitária que eu nunca trabalhei. Eu trabalhei com tantas operações unitárias, extrusão foi uma delas que eu nunca trabalhei. Falei, quero uma coisa novíssima. Extrusão, é isso mesmo. E a área dela também era análise sensorial. E aí, então, você fazia extrusado e fazia avaliação sensorial. Nossa, que legal. Eu trabalhei com extrusão, que você sabe, né? No doutorado, mas eu não trabalhei nada com sensorial. É outro mundo também muito específico, né? Quem é da extrusão, né? Pois é, dá para contar nos dedos o mundo da extrusão. E extrusão, então, você fez extrusão de qual matriz? Só de curiosidade agora aqui. Soja. Soja. Uhum. Concentrado e isolado de soja. Legal. Então, assim, foi uma novidade, né? Porque não era carnes, era soja. Foi uma novidade, porque era extrusão, uma operação unitária que eu nunca tinha trabalhado. E foi uma novidade me aprofundar em análise sensorial. Porque dentro da pesquisa e desenvolvimento, a gente não tinha tanto uso de análise sensorial como metodologia. Tinha degustação, ali aquela coisa um pouco mais sem muita metodologia, né? Eu tinha feito alguns cursos com fornecedor, mas não é, enfim, nunca tinha me aprofundado. E aí... É uma diferença muito grande, né, Thalita? É bizarro. Aí foram 7 anos mergulhado em extrusão, soja, análise sensorial e cromatografia, porque a gente trabalhou muito com compostos, né? Compostos voláteis. Então, você identificava se a extrusão exatamente eliminava ou não esses compostos, você adicionava esses aromas lá para você identificar? O trabalho dentro do mestrado, assim, em resumo, foi basicamente identificar a capacidade que a soja tinha de reter certos compostos. Né? Porque lá no doutorado, né, eu imaginando que pudesse virar um doutorado, a gente trabalharia com coisas mais específicas, baseadas nos resultados do mestrado. Uhum. Então, basicamente, o início do trabalho dentro do mestrado foram 2 anos e meio em cima de entender como a matriz soja se comportava mediante alguns compostos voláteis. Né? E a gente estava buscando compostos voláteis a partir de precursores. Então, na verdade, eu não adicionava... Você trabalhou com espectro de massas também? Ou só cromatografia? Não, né? Nossa, cromatografia. Até um adulto. É CGM, né? Com cromatografia gasosa com espectro de massa acoplado. Então, assim, foi uma dos instrumentos utilizados, né? Então, no mestrado, o trabalho maior foi a questão de identificar, aprender a trabalhar com a soja e com a extrusora, né? E com possíveis precursores de aroma. Tá? Possíveis precursores de aroma. Observação que está escutando, olha só, é complexo, eu trabalho com várias coisas complexas. Mas foi muito legal, assim, tudo muita novidade para mim. Eu tive que mergulhar no mundo dos estudos novamente, mas eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui eu sempre fui a meia louca dos estudos, até hoje eu sou um pouco. Mas é bom demais, abre a nossa cabeça, né? Aí segue, Thalita. Aí você fez o mestrado e doutorado na mesma linha, com a mesma orientadora. Aí terminei o mestrado, encarei o doutorado, mesmo com filho pequeno, viajando 2 vezes por semana, deixava o filho na creche, ia para Rio Preto, trabalhava o dia inteiro, saía de lá correndo, voltava, pegava o filho na... Aí foi uma loucura. Mas peraí, calma aí, deixa só para que eu perdi o time. Quando você pediu, você não saiu da indústria, saiu para fazer o mestrado, o doutorado, certo? Não, saiu porque foi uma ocasião em que tinha a oportunidade de uma bolsa. Sim, e aí não pode trabalhar. Exclusiva. Era um salário, obviamente, muito menor do que a indústria, mas eu estava num patamar na indústria em que eu não estava mais me dedicando à questão de ficar viajando, eu ficava muito fora de casa, né? Naquele momento que eu ia engravidar, não estava em casa, não, né? E aí teve uma remodelação, a gente passava por várias remodelações, estruturações, né, na empresa, né? E uma delas teve um chefe, um superior, né? E que não deu bom, e aí a gente acabou, né? Eu acabei me desligando. No seu mestrado, então, aí no seu mestrado você foi bolsista? No meio do mestrado, eu estava, na verdade, na segunda parte do começo do mestrado, estava ali no segundo semestre. Então, você ficou quase uns 10 anos na indústria, vamos dizer assim, certo? 7 anos e meio. No total foram 7 anos e meio. 7 anos e meio. Ah, tá, 7 anos e meio, beleza. Foi para o mestrado, teve isso, saiu, bolsista, seguiu doutorado, carreira acadêmica, bolsista, etc. Exato. Aí terminei mestrado, aí no final do mestrado, eu já mandei meu projeto de doutorado e para a mesma agência de fomento.
né? Porque no meio do mestrado também eu troquei de agência de fomento, eu consegui mandar meu projeto para a FAPESP, foi aprovado, aí acabei trocando de agência de fomento, que era uma agência bem melhor, né? Bem melhor. Aí, por ter feito já mestrado, né, com a FAPESP, abriu portas, né? E aí depois, quando eu já mandei o projeto de doutorado, que era praticamente uma continuação, foi muito tranquilo, a gente conseguiu já aprovação também para a FAPESP para começar no começo do ano seguinte. Bacana. E aí eu comecei. Aí o doutorado já ele foi mais aplicação. E aí, de novo, veio mais ou menos a carne na minha vida, né? Na verdade, a carne não, veio uma história nova na minha vida, porque ali a ideia do doutorado era pegar, né, identificar um possível precursor de aroma de carne para utilizar dentro de um hambúrguer, da matriz plant-based da vida, agora um análogo, né? Tá certo. Exatamente. E aí, aí veio o plant-based na minha vida também. Então, assim, eu fui de carnes a plant-based. Delícia, então, delícia. Operações unitárias de carnes até operações unitárias de plant-based. E 0 de análise sensorial para 7 anos de imersão em análise sensorial. Então, assim, foi uma mudança, um complemento científico, que eu posso assim dizer, importantíssimo. Importantíssimo, porque é um conhecimento que foi nada na faculdade, depois se complementou com uma experiência industrial, né? E aí veio com uma experiência acadêmica com assuntos muito distintos do que eu tinha visto até então. Sim. Né? Então, assim, isso me abriu muito leque, assim, de entendimento de desenvolvimento também, né? De flexibilidade de utilizar operações diferentes para desenvolver produtos. Eu acho que é esse que talvez seja aí, eu não tenho muito medo de, né, de enfrentar desenvolvimentos que eu não trabalho com extrusão e sensorial. E principalmente compostos aromáticos. Thalita, dá licença, né, gata? Não tem. Vai acumulando. Então, assim, isso é bem bacana. Quando foi... aí o projeto de doutorado era para trabalhar com uma matriz de soja. Essa matriz deveria ter uma aromatização, né, deveria ter um sabor e odor de carne, sem que utilizássemos um aroma, e sim um precursor. E aí nós buscamos, investigamos qual seria esse precursor, com base já em capacidades de retenção, que a gente já tinha dentro do mestrado, e outros trabalhos aí, obviamente publicados por outros companheiros de trabalho da área científica. E saiu, e dentro do doutorado foi um trabalho, né, de extrusão, de ter de como que seria essa extrusão, quais seria a otimização do processo de extrusão para ter o melhor ingrediente, porque na verdade eu trabalhei com o desenvolvimento de um ingrediente, né? Sim, exato. Plant-based. Então é um extrusado de soja aromatizado, né, que tem aroma de carne, mas o aroma vem de um precursor, não é da adição de um aroma. Eu adiciono uma vitamina, e essa vitamina, devido ao processo de extrusão, né, tem toda uma reação, uma cadeia, né, de reação, que ela produz compostos voláteis que têm aroma de carne. Que massa! E aí, depois, na primeira parte do trabalho, eu apliquei esse ingrediente, né, para produzir hambúrguer, por exemplo. Então, a análise sensorial foi do mestrado até o final do doutorado, porque tudo, né, e aí foi várias metodologias também, né, desde discriminativa, estudo de consumidor, descritiva, tudo quanto é tipo. Nossa Senhora, Jesus então, assim, Cristo. várias coisas novas, né, vários contatos, eu participei de bastante congresso internacional de análise sensorial, né, assim, que me dava uma visão muito bacana, assim, das novidades. Sabe o que eu achei interessante? Só um adendo rapidamente, Thalita. A gente tem um horário curto também, mas eu achei muito interessante a sua orientadora, ela trabalhar com sensorial e extrusão, porque eu, pela minha experiência, né, no meu doutorado, sensorial era assim, eu só trabalho com sensorial. Eu não trabalho com nenhum tipo de processo. É só sensorial, ciência, não trabalho. E aí eu achei isso legal de ter conseguido isso, né? Não, a gente teve uma parte muito forte de sensorial, assim, muito pesada, até porque era a especialidade dela. Então, a gente, desde o desenvolvimento do ingrediente, né, todas as etapas do desenvolvimento do ingrediente, até que, de fato, ele aconteceu, até a aplicação, né, e desenvolvimento e aplicação de um produto que utilizasse esse ingrediente, ele
foi todo baseado em decisões sensoriais, obviamente, porque qual que era o meu objetivo? Ter um ingrediente de soja com sabor e aroma, né? Com aroma, odor e sabor de carne. Então, não tem como fugir do sensorial. O meu objetivo principal só ia ser atingido, né, se eu respondesse esse meu problema, né? E claro, precisava não ser uma sensorial simples, precisava exatamente. Não, e tinha muitas outras análises, né, que junto com a análise sensorial confirmava, né, deixava mais robusto, né, o trabalho que a gente estava fazendo, né, caracterizando do ponto de vista estrutural, né, mostrando que não basta ter aroma, e o sabor e o odor de carne, também tem estrutura, também tem poder de absorção, capacidade, né, tudo isso. Tecnológica mesmo daquilo ali. Então foi um trabalho muito, muito, muito grande, pesado e muito bacana, assim, né? Legal. E aí, durante esse doutorado, você não fez nenhuma prova para professor substituto? Como foi essa questão de concurso? Fez? Fui professora bolsista de controle de qualidade, né? A gente estava ali, assim, oportunidade de docente que tinha, a gente ia aproveitando, né? Então, eu fui professora bolsista na Unesp mesmo, na disciplina de controle de qualidade. Acho que foi um ano, se não me engano. Né? Então, a gente ia fazendo tudo ali, né? Aí dava Estou achando muito legal que a sua carreira está sendo bem semelhante à minha. Indústria, mestrado, doutorado, professor substituto. Aí tá, e agora eu quero saber as viradas. Acabou o doutorado, veio a pandemia. Não, já veio depois, mas me conta aí, esse pós-concurso, o que definiu da vida? Conta para mim. Nada. Aí acabei o doutorado, achando que eu já ia conseguir emprego, ser professora e tudo mais, não foi muito o que aconteceu. Aí, 2 semanas que eu tinha terminado de defender, abriu uma vaga na antiga empresa que eu trabalhava. Né? Só que numa indústria que produzia agora colágeno, né? Na divisão que produzia colágeno. Aí mandei meu currículo, fui contratada. Voltei para a indústria. Gente, eu não acredito, Thalita, 2 meses depois. 2 meses depois. E o sonho... Eu ia ser professora, voltei para a indústria em menos de 2 meses. Mas aí eu voltei para a área de P&D. Mas, assim, é muito bacana, Amanda. Quando você vai para a indústria, depois de um mestrado e doutorado, eu não sei te explicar, sabe? Assim, a pegada é outra. Porque, assim, é muito diferente P&D acadêmico, sim, né, do que um P&D industrial, né? A velocidade, as etapas, assim, o objetivo totalmente diferente, né? Ali eu provar uma tese, ali eu satisfazer um cliente, né? Então, assim, não é a mesma coisa, né? Mas a base acadêmica te dá um feeling, ela te dá, assim, uma capacidade de buscar informação e respostas com muito mais facilidade, entendeu? De solução de problemas que antes, lá os outros 7 anos, eu não tinha. Claro que agora tem um amadurecimento, né? Eu tinha, sei lá, 7 mais 7, 14 anos de formada, né? Metade na indústria, metade na área acadêmica. São complementares, claro, mas eu senti muito minha segunda parte, né, essa segunda volta para o P&D, uma forma muito diferente, porque era outra, assim, era uma outra forma de pensar. Que você, totalmente. Por mais que eu não utilizasse de metodologias científicas ali, porque não faz muito sentido, né? É tudo para ontem dentro da indústria, mas a gente tinha a questão de risco, a gente sabia já onde buscar, banco de dados, artigos acadêmicos, né? Assim, dentro da indústria, as pessoas não costumam muito procurar artigo acadêmico, pelo menos não na minha época, assim, né? Sim, não, na prática. Mas eu acho muita resposta em artigo acadêmico, muita resposta. Resposta pronta, inclusive, né? Então, assim, foram mais 3 anos de P&D, agora em desenvolvimento de colágeno, né? Proteína animal novamente.
E, de novo, outra coisa, totalmente diferente, né? Aí ele tinha, as operações unitárias que eu tinha acesso ali era secagem, E aí, emulsificação. tira só uma dúvida, eu não quero ganhar muito tempo, mas esse colágeno era tipo 2, esse colágeno você quer focar Não é o basicamente para a colágeno indústria de carne, hidrolisado. não é isso que eu, Não, isso que eu queria saber, é o beleza. colágeno, não era o colágeno hidrolisado, era o colágeno Para a gente natural, poder né? utilizar na indústria mesmo de carne, A indústria beleza. chama ele de colágeno funcional, mas às vezes a gente se confunde muito achando que ele é funcional do ponto de vista nutricional, mas na verdade ele é Sim, funcional tecnologicamente. sim, de A aplicação textura, dele, exatamente. exato, a aplicação dele é principalmente para textura, suculência e praticamente em produtos carnes. Tem outras aplicações também, mas produto carne era praticamente a maior parte da aplicação. Então, Sim. ali eu tive outros contatos, inclusive de desenvolvimento de produto carne, que eu não tive antes. Então, antes, lá na indústria, eu não tive contato com embutido, com emulsionado. Aí é o foco Agora, total. com a aplicação de colágeno, eu já tive acesso a tudo isso. Então, assim, é muito complemento, é muita bagagem, entendeu? É muita bagagem. Só uma vírgula aqui, a indústria que eu trabalhei, Thalita, a primeira indústria que eu trabalhei era uma indústria de ingredientes, e um deles, eles são produtores de colágeno também, que é o Grupo Beltec. Então, eu fui um tempo para o Mato Grosso, fiquei lá com eles, então tem muita coisa legal. Assim, você vai vendo a parte de aplicação da indústria de carnes, é um mundo à parte. E colágeno é um mundo complexo pra cacete, né? Aquele cheiro daqueles tubos lá, ninguém merece, é muito mais. Por isso que eu falo, o mundo Legal. da carne dele é muito restrito mesmo. As pessoas estão. Quem é da carne está na carne ainda. Então, assim, foram mais 3 anos aí, somando tudo, foram mais de 10 anos de P&D Entendi. em indústria. Né? Então, foram mais de 10 Entendi. anos de P&D em indústria. E no meio da história do P&D, dessa última indústria, né, eu fui chamada a dar aula numa universidade aqui perto de onde eu moro, aqui que chama Penápolis, a cidade. Comecei a dar aula, então eu dava aula, trabalhava na indústria por um tempo, e aí veio o tal do plot twist, que todo mundo fala, né? Exatamente. Quem era você antes e pós? O que aconteceu? Quando eu voltei para a indústria, eu me deparei assim, várias pessoas me pedindo ajuda. Várias pessoas. Amigos mesmo, amigos ou conhecidos, amigos de amigos, que falavam assim, ai, eu tô com um problema em tal lugar, que você sabe o que faz? Então, assim, como assim, tipo, confeitaria, para fazer linguiça, sabe, charcutaria, e vinha ajuda. Fazer doce, brigadeiro. Ah, tá com problema de bolor. Que embalagem que é melhor? Nome de fornecedor. Onde que eu consigo comprar tal coisa? E assim foi indo. Aí eu ajudo, eu não sei que ela ajuda. Enfim. Mas aí o algoritmo, eu não sei como que ele escutou acontecer tudo isso, começou a aparecer uns negócios assim, consultoria de alimentos no meu Instagram. Consultoria de E até alimentos. então, deixa eu só ver. Calma aí, para não perder o. Até então você estava na indústria. Estava na indústria. Até o Né? E aí algoritmo lá aparecer. chegou um momento ali da indústria que eu dava aula, estava na indústria, dava aula à noite, estava na indústria, não dava aula todo dia à noite, não, acho que tinha 2 ou 3 aulas, se eu não me engano. 1 ou 2 aulas, nem me lembro. E aí, eu fazia esses servicinhos, assim, você não faz uma tabela nutricional? Faz uma tabela nutricional. Só tabela nutricional, não era rotulagem ainda. Guarda essa informação. Ok, isso que eu falava. Você tinha noção de rotulagem nessa época? O que era P&D com Sabia o que rotulagem? era, mas eu nunca tinha feito uma. Quando eu estava no frigorífico, eu era também de regulatórios. Eu tive um tempo de regulatórios, eu fazia registro no papel. Tipo, não é da sua época, eu acho. Fazia registro no papel, que entregava 4 via lá dentro do CIF, tinha que enfrentar os doutores, né? Ia lá, entregava. Aí ele olhava, ele não deixava eu entregar só uma via, mandava entregar 4. Aí ele achava um erro, eu tinha que rasgar as 4 vias, imprimir tudo de novo. Era uma loucura, enfim. Mas Então, a parte de rotulagem não necessariamente ficava com você. não porque as etiquetas já vinham todas prontas para mim. Então, eu só colocava o croquis lá num lugarzinho lá do papel, do formulário, porque era um formulário de várias páginas que a gente tinha que escrever, e no final tinha que colocar o croquis. E aí a gente entregava esses formulários lá na salinha do CIF, para os fiscais analisarem e encaminhar para Brasília. Certo. E era tudo essa parte manual aí, não sei nem se alguém vai se lembrar disso aí.
Mas era essa pegada aí na minha época. Outras épocas. Do tal do regulatório. Daí cada planta nova que chegava, que era adquirida pelo frigorífico, e aí eu lá fazia registro do quanto é rótulo. Né? 20, 30, 40, 50, mais de 100 rótulos. Rótulos não, é registro, né? Sim. E aí os croquis vinham prontos lá da área de embalagem. Então, aí, quando eu comecei a fazer essas consultorias, que eu não sabia que tinha nome de consultoria, eu fazia só a tabela nutricional, porque as pessoas... Pós-pandemia ou antes-pandemia, Thalita? Acho que foi... Não, foi antes, foi quando eu comecei a... Foi acontecendo, tabela, mas era tudo muito assim, né? Rotulagem é algo simples, não era o seu foco. Era tabela nutricional, eu estava com algum problema de bolor, eu ajudava a resolver, não sabia que embalagem... Segurança de alimentos e colocava o resto para comercializar, né? Tipo, vai embora. Então, assim, eu ajudava mesmo, literalmente, era na base da amizade mesmo. E eu não sabia disso, que existia esse negócio de consultoria. Sabia, mas nunca tinha me tocado. Sim, e aí o algoritmo me ouviu e começou a aparecer um monte de coisa de consultoria no meu Instagram. E aí eu falei, uai, o que é isso? Né? E aí apareceu a Fran, né? A Fran, provavelmente muita gente que está aqui vai conhecer a Fran. Lógico. E aí eu comecei a seguir a Fran, assim, também muito simples, né? O trabalho dela também muito simples, perto do que é hoje, eu quero dizer, né? A evolução. Sim. Né? A gente que está vindo dessa área mesmo, todo mundo. Mas, assim, parecia que ela estava falando comigo, assim, ó. Eu falei, opa... E aí eu comecei a seguir, comecei a me interessar e resolvi fazer um curso dela, para conhecer como que era, para entender o que é ser consultora, né? Assim, não tinha intenção, mas eu estava começando a linkar as coisas, né? Tipo, se você quiser ajuda, tem... Eu pensei, gente, isso que ela está falando, eu faço, e eu não cobro, né? Eu falei, uai. E aí, foi muito rápido. Aí eu comecei a fazer o curso, falei, não, peraí, vou começar a cobrar, né? Aí eu comecei a falar para aquelas pessoas que vinham às vezes me procurar, eu cobrava assim, olha, eu faço, né? Eu vou te mandar um orçamento. Aí eu, né? Aí eu já começava a mudar a conversa. Certo, né? Você estava parando seu tempo para solucionar o problema dela. Quando era tinha uma pessoa que era minha amiga que me pediu, eu fazia assim, mas quando às vezes ela me indicava, aí eu já começava a cobrar, porque eu não, né? Sim. Mas assim, aí foi tudo muito simples, tudo muito bem simbólico, né? E aí eu comecei a ter acesso ao mundo da consultoria, ao volume de trabalho. E aí, olha que eu olhei aqui na região, eu vi que tinha muita oportunidade, na minha cidade mesmo, tinha muita oportunidade. Quando eu vi o que a consultoria poderia fazer, falei, gente, é só eu sair e começar a procurar. E foi o que eu fiz. Em 2 ou 3 meses eu já tinha 4 clientes, aí eu já não dava mais conta. Trabalhar na indústria, fazer esses trabalhos por fora e dar aula. E aí eu cheguei para meu marido e falei, eu preciso de um plano para sair da indústria, né? E aí, de novo, companheirão que ele era, ele falou, vamos lá, né? Aí sentei, a Fran me ajudou a dar uma organizada nisso, né? Como que a gente faz isso, né? Na época até o Augusto também sentou comigo. Não, é até porque exatamente foi uma história que você construiu, não quer sair de uma coisa tipo, eu estou vendendo fórmula de ninguém, porque existe sempre esse medo da indústria, falar, quer dizer, agora virou consultora, isso vai gerar algum problema, né, de confidencialidade, acho que também rola um pouco de medo, mas eu também assim, mas essas consultorias que eu peguei ali no começo do caminho ali, tinha nada a ver, com bolacha, com carne, tinha nada, era tipo confeitaria, a mulher do biscoitinho, sabe? Não tinha nada a ver, era tabela nutricional, por que meu produto tá com bolor, sabe? Nada a ver, não tinha nenhuma ligação mesmo. É que me cresceu na cabeça a oportunidade, entendeu? Me veio na visão um pouco mais ampla que tinha muita oportunidade, mas muita, né? Porque aqui eu não conhecia ninguém que era consultor. Aí continua não tendo seu nome. Deve ter sim, tem. Aqui na região tem sim, conheço várias meninas aqui da região. Mas aqui na minha cidade tem uma outra pessoa só que eu conheço. Né? Ela atende mais a área de atividade rural mesmo, porque ela é agrônoma, uma pessoa ótima também, gosto muito dela. E aí eu falei assim, gente, tem muita oportunidade. E aí não teve jeito. Aí eu me preparei, me organizei, né? Financeiramente não vou dizer que me organizei, não, porque não deu muito tempo, né? Porque de repente chegou um negócio grande, né? E aí também eu mandei um projeto, uma empresa, aqui em Lins ainda tem
um lugar que chama incubadora de empresas. Uhum. Né? Então, você manda um projeto, e se o seu projeto é aprovado, você é incubado. Então, você recebe consultoria de vários tipos, né? Financeiro, de marketing, comercial. Eu trabalhei já numa incubadora. Minha primeira empresa de consultoria, na época da faculdade, foi numa incubadora. Então, e aí, poxa, que legal. E aí, eu peguei e mandei o projeto. Aí, o projeto foi aprovado. Eu falei, agora é a hora. Aí, eu falei, agora eu vou sair, agora não tem jeito. E aí foi quando eu pedi demissão, né? Quando eu vi que dava, tinha oportunidade, não tinha conflito nenhum, assim, quanto a isso eu estava super tranquila, né? O que conflito era de tempo mesmo, porque eu estava assim, trabalhando, né? Era da meia-noite às 6 também, né? Porque eu chegava da faculdade e ainda ia fazer algumas coisas. Então, mas assim, tava dando conta, né? Tava toda jovem. Eu não tenho dúvida que você ia estar dando. O problema é que você não está dando. Mas não foi tanto tempo assim. Aí logo depois eu conversei com a minha chefe, uma pessoa muito boa também, gosto muito, né? Foi bem legal a conversa. E aí eu pedi para me desligar. Ainda continuei um tempo lá, eles pediram um tempo para achar outra pessoa para ficar no meu lugar. Eu treinei a pessoa que entrou no meu lugar, né? E aí eu falei, acredito que estava na empresa de consultoria, enfim. Isso aí, assim, mas foi muito bacana, assim, eu já voltei lá onde eu trabalho para prestar consultoria para eles, para fazer trabalho, inclusive, de análise sensorial. Que né? legal. Porque a bagagem de análise sensorial me fez, eu trabalhei com formação de painel sensorial, né, lá dentro de P&D, dentro dessa empresa. Peraí, Thalissa, volta aqui. Calma aí, para direcionar aqui. Que legal, estou escutando você. Mas aonde que você conheceu, por exemplo, dentre todos os serviços que hoje você oferece, veio todo da tua experiência, né? Obviamente, industrial, acadêmica, então painel sensorial e tal. Agora vamos pensar assim, aonde você me conheceu na fila do pão? Onde que entrou a rotulagem, que era só tabela nutricional que eu anotei aqui, até isso? Você estava ali, você consolidou, você estava começando a montar a tua consultoria, veio esse projeto, você lançou, né, com essa incubadora, com essa empresa que estava incubada, e aí, onde que encaixou? Onde que você me conheceu? Eu quero saber onde que eu estou aí nessa tua vida. Onde que a gente se viu? Então, aí, bom, eu vou chegar onde eu te conheci. Só que eu não sei se você percebeu, mas assim, eu costumo falar que P&D é processo. Então, assim, é uma grande. Costumo falar, não, é a verdade. Pesquisa e desenvolvimento é um setor, entendeu? E dentro de pesquisa e desenvolvimento tem diversos processos. Tem o processo de desenvolvimento de um novo produto, tem o processo de melhoria de um produto ou de um processo, tem o processo de desenvolver um novo fornecedor, tem o processo de a parte regulatória, investigação, estudo de viabilidade regulatória do produto antes de começar a desenvolver. Então, assim, dentro da grande área pesquisa e desenvolvimento, tem vários processos. Tá? Um deles é rótulo. E eu nunca tinha feito um rótulo. Nunca tinha feito um rótulo no começo, né? Mas eu tinha feito tabela nutricional, né? Tanto a indústria, assim, fazer aquelas contas lá de tabela nutricional, enfim, e para os clientezinhos que chegavam ali. E aí, de novo, veio o algoritmo e começou a aparecer um monte de coisa lá, de rotulagem. Eu falei, tá aí uma coisa que eu não sei fazer dentro de P&D. Rotulagem. Não o design em si, porque eu nasci com 2 mãos esquerdas, meu negócio é fazer conta mesmo. Né? Então, assim, não tem nada a ver com a parte de croquis, de design, nem vou me aprofundar nisso. Não, dá para Mas eu tenho uma ótima parceira, né? Então, assim, também tem vários, né? Graças a Deus, tem uma ótima parceira que faz isso por mim. Mas a parte técnica, a rotulagem técnica, né? Os dizeres de rotulagem, eu falei, uai, isso aí eu não sei fazer, não. Esse eu não sei. E aí, eu fui fazer um curso de rotulagem, que não é o seu. Eu fui fazer um curso de rotulagem e me interessei muito. Falei, gente, isso aqui é muito legal. Por quê? O que me acendeu quando eu fiz esse curso de rotulagem? Eu falei assim, isso aqui é porta de entrada, porque vai ter a questão da nova rotulagem. Então, na verdade, a nova rotulagem também foi um chamariz para eu fazer o curso de rotulagem, né? A oportunidade. Mas eu falei, gente, isso aqui é uma porta de entrada de P&D, ou é uma porta de saída. Ou eu ofereço rotulagem e depois ofereço o resto do serviço, porque rotulagem todo mundo precisa. P&D a pessoa às vezes não percebe que precisa. E as pessoas não percebem que você pode utilizar a rotulagem no início de cadeia e não no final, porque é o que você vende, então vamos pensar no início, né, cara? Exato.
Ou eu falei, ou eu ofereço no final, depois que eu desenvolver o produto, eu posso oferecer no meu pacote, que além de desenvolver o produto, eu também desenvolvo o rótulo do produto. Eu falei, gente, peraí, eu tenho que entregar o negócio completo. Porque a Fran também fazia isso, né? Você tem que entregar o negócio completo, vai entregar tudo, você quer. Aí eu falei, era a rotulagem que faltava. E aí eu fiz um curso de rotulagem, que não foi o seu no primeiro momento. Uhum. E foi muito bacana, aprendi bastante, foi muito legal. Mas assim, eu queria mais de rotulagem. Eu queria recurso, eu queria dispositivo, eu queria ferramenta, entendeu? Porque é um negócio trabalhoso. Né? Tudo bem, vou pegar um rótulo para fazer, mas não veio um rótulo. Né? A média de rótulo, quando algum cliente vem me procurar, é 10, 15. Tem cliente que já pediu 130 rótulos. Então, não dá para não ter a ferramenta adequada, não dá para ter um conhecimento. Eu precisava de sabe assim, de me aprofundar mais tanto em ter ferramentas mais adequadas que, na verdade, não é que seja adequada, mas que se encaixasse com a minha realidade. Essa que é a questão. E um conhecimento de rotulagem e dar uma avançada em conhecimento de rotulagem, sabe? Ter uma metodologia. Eu vim de mestrado e doutorado, né? Tem É jeito. professora, né? Não tem Eu jeito. preciso enxergar um A passo a lógica da parada, né? Porque você já viu a oportunidade, mas você tem que entender que existe um método, existe uma lógica para ser feito, né? Exato. E aí, um dia você deu aula aberta para o curso da Fran. E aí eu falei, é ela. No outro dia eu já fiz inscrição no seu curso. Não acredito, Thalita, que falei que você me conheceu. Você deu uma aula aberta para a Fran, ensinou o método. Eu falei, é ela que eu quero. Eu falei, é com ela. É metodologia que eu preciso. E aí você tinha falado da sua ferramenta também, me mostrou ali bem rapidamente. Eu não sabia eu nem lembro da aula, mas eu não lembrava que tinha sido ali que você tinha, que você tinha comprado a ideia. Eu não sabia. Eu conheci a sua metodologia, assim, com clareza, porque nas redes sociais é tudo muito picado, né, Amanda? Então, assim, você não segue. E a gente também não retém ali, né, um tempo necessário para você explicar tudo ali, em talvez 1 minuto, 2 minutos, que é o que a gente se prende numa rede social. E aí, nessa aula da Fran, eu conheci, falei, não, é isso aí que eu quero. Aí, no outro dia, eu fiz inscrição no seu curso, sou sua aluna, acho que há 3 anos, eu acho. Né? E foi aí que eu adaptei, né, que eu inseri a metodologia de semáforo dentro do nosso trabalho aqui de rotulagem. Então, tanto para levantar proposta, quanto até para identificar mesmo, assim, que tipo de serviço que eu vou prestar, até onde eu vou com o trabalho, sabe? A complexidade do rótulo que eu vou ter que desenvolver, né? Então, assim, me trouxe bastante clareza essa metodologia. E aí, de quebra, veio uma ferramenta que eu gosto muito também, que é o seu gerador de tabela nutricional. Recentemente, você lançou os checklists que faltava e que é, assim, sensacional, que é, de novo, metodologia, entendeu? Então, assim, isso ajuda muito, porque rótulo é um negócio que se você tem que refazer, porque algum órgão fiscalizador pediu para você dar uma ajustada, alguma coisa, beleza. Mas quando você está lá na frente, você descobre que naqueles 130 rótulos faltou colocar um negócio. Então, assim, é tempo. Que você poderia, tendo ferramentas, você poderia ter otimizado isso, ter facilitado. E eu adorei ter escutado isso de você agora, rapidinho, Thalita, sobre o método. Hoje, como que você usa o método, dá o exemplo, porque eu adoro você, assim, porque eu gosto de você como profissional, porque agora, escutando mais ainda, eu já tinha uma noção da tua história, mas como você vê oportunidades em tudo, e você é uma pessoa, pela tua formação, uma pessoa que, cara, quando você entende a lógica do negócio, já tinha visto a oportunidade, mas quando você entende a lógica, tipo assim, não preciso de ninguém, cara. Eu só precisava desse, pum, me dá o passo aqui, que você pega a oportunidade e você deslancha. Então, por exemplo, o método, apesar de você já ter entendido um pouco de rotulagem, já tinha feito um curso, você precisava linkar e exatamente conseguir pegar essa oportunidade do conhecimento, aliás, esse conhecimento e transformar em mais uma oportunidade de negócio. Então, e você conseguir olhar, você fica muito claro, então, para você, usando o método, facilitou muito para você, como no ponto de vista de... Dá um exemplo, assim, hoje, que você consegue, tipo... Naquele momento eu me identifiquei com o método, eu precisava de um método, naquela hora veio o método e deu certo, encaixou, facilitou minha vida muito. E também, assim, outra coisa também, porque isso já te falei, já até dei depoimento já sobre isso, quando eu era loira. Quando eu era loira, eu era loira. Eu gosto de embasamento.
sobre tudo aquilo que está ali na legislação. Então, assim, eu acho bacana quando você explica o que é cada item, da estrutura de uma lei, porque eu não sou advogada, não fiz direito nem nada, mas ter um entendimento mínimo daquilo me faz, assim, ter um pouco de coerência na hora de escolher, na hora de tomar decisão, né? Saber qual que é a importância de uma legislação versus a outra, né? A hierarquia, né? Como você mesmo explica. Então, assim, teve uma pegada, você tem uma pegada de professor ali, entendeu? Então, assim, talvez seja isso que tenha dado, que deu tudo tão certo, né? Esse trabalho, né? Confiar no seu trabalho, porque é do jeito que eu gosto de ter mesmo. Então, é uma explicação com vazamento teórico. Então, você não fala só o porquê que contém glúten e não contém glúten. Tem toda uma história por trás do glúten. Então, assim, as coisas começam a fazer sentido. A gente retém, eu retenho, vou falar por mim, tá? Eu retenho conhecimento, né, das coisas quando ela tem uma base um pouco mais explicada, técnica, científica ali atrás. Então, para mim, tem conhecimento porque faz sentido. Não estou fazendo só por fazer, não estou colocando contém glúten ou não contém glúten. Claro, eu estou dando um exemplo do contém glúten porque, né, é uma que vem na minha cabeça. Mas tem outras situações, né? Então, quando a gente foi entender a questão da tartrazina, né? A briga do põe no plant-based foi interessante. Eu lembro de mais ou menos, você falou, cara, você assistiu a aula de plant-based, você falou, cara, é isso, mas nova oportunidade. Eu vi a cadeira da Thalita falando, não, é isso, cara, outra oportunidade. Porque agora, eu ainda escutando a tua história, eu falo, porra, Thalita, era só isso aqui que você precisa. Segue em frente e bora arrebentar na rotulagem plant-based. Então, assim, não era só a gente falar sobre o tema, mas assim, por que a Anvisa discute isso, né? Por que a Anvisa toma... Então, assim, faz sentido, e aí a gente retém conhecimento, entendeu? Retém isso para você, isso para você. Então, mas para a gente, eu também concordo que conhecimento ele é importante, mas você é uma pessoa também que gosta de aprender, certo? Mas vamos pensar que para você, qual uma pessoa, para escutar aqui teu depoimento, tem pessoas que não estão afim de aprender nada, só querem operar a situação, e beleza. Mas para você, como consultora, qual que é o diferencial teu de você aprender de verdade em determinado tempo? Eu acho que tem um grande diferencial na conversa, na conquista, de mostrar confiança, mas o que você acha, assim? Que tem pessoas que querem simplesmente ganhar o dinheiro por ganhar o dinheiro e contém ou não contém? Obrigada. Tudo bem. Errada. Eu não acho também não acho. Eu acho que são maneiras diferentes de trabalhar, entendeu? Maneiras diferentes de trabalhar. Eu tenho essa coisa de ter que entender, de ter que fazer sentido. Sabe? Mas isso você acha que aumenta o nível de oportunidades que você dá para mim? Eu acho que sim, quando a gente aprende determinada coisa, a gente abre cabeça para novas oportunidades, eu penso também, né? Eu não tenho o que reclamar. É assim, eu não sei como que é o trabalho de outros consultores, tá? De verdade. A gente até estava conversando no off, eu não posto Instagram, eu tenho uma dificuldade danada, assim, porque, enfim, N motivos. Mas, assim, eu não sei como que é o volume de trabalho de outras consultoras. Eu não considero o meu volume de trabalho, assim, em números de rótulo, talvez tão significativo quanto outras consultoras que só trabalham com isso. Mas eu não trabalho só com isso, entendeu? A rotulagem, hoje, para mim, ou ela é uma porta de entrada de cliente, o cliente começa comigo fazendo rotulagem, depois ele descobre que eu faço outras coisas, dentro do processo de P&D, ou ele faz P&D comigo e no final ele ainda faz a rotulagem, ele faz barba, cabelo e bigode, entendeu? Então, rotulagem para mim hoje ela é coringa para entrar ou para sair. Não necessariamente tem rotulagem em todos os meus trabalhos, mas assim, então eu não tenho talvez o volume de trabalho que uma consultora que só faz rotulagem tem, que aí essa consultora talvez precise de, né, ser mais, talvez para ela reter conhecimento da forma como eu gosto de reter, não faz muito sentido, porque ela precisa ter atividade. E também não acho que a pessoa que é mais ágil não retenha conhecimento, não, pelo amor de Deus. Assim, aqui é minha forma de trabalhar mesmo. Né? Mas talvez ela retenha conhecimento na repetição. Perfeito, entendi. Mas aí eu não tenho, talvez eu não tenha esse volume, porque não é meu único serviço rotulagem. Não, exatamente. Ele é um serviço importantíssimo, né? Foi o que eu te disse, muitas vezes ele é porta de entrada e também porta de saída. Saída que eu quero dizer assim, é a primeira coisa que eu faço depois do cliente vem. Ou o cliente vem e aí no final ainda coloca uma rotulagem para ele levar o produto prontinho para casa. Né? Então eu não acho que seja assim, mas
Por exemplo, o seu curso, eu acho que ele atende às várias demandas, porque ele tem duas ferramentas que eu acho que é o gerador e o checklist, que são ferramentas muito práticas. Então, para quem tem volume de rótulo, que precisa de uma certa confiança no trabalho que faz. Então, quanto mais rótulo você faz, mais chance que você tem, às vezes, de comer uma bronhazinha. Então, você precisa, mais do que eu até, de uma ferramenta segura que não deixe você comer bronha. Né? Porque ali talvez você não tenha tempo para poder buscar ali o fio da meada lá atrás, porque é muito rótulo para fazer, e é o trabalho da pessoa. Né? Então, assim, acho que tem essas duas coisas importantes. Tem a ferramenta que agiliza, tanto para mim quanto para a pessoa que tem volume de rotulagem, mas também me agiliza muito, porque apesar de não ter volume de rotulagem, eu tenho volume de trabalho. Né? E que a rotulagem é mais um dos trabalhos mais um desses. Mas hoje você teria quais para você, assim, após, né? Que são, é que eu tô falando, é um conjunto de coisas, né, Thalita? Não estou tirando um bloco só. Mas hoje, quais resultados você pensa após você ter investido na sua capacitação em rotulagem? Ela simplesmente linkou várias coisas que já estavam bombando. Mas vamos pensar, se eu fosse pensar em resultados, cara, eu investi em conhecimento. Você investiu porque você viu uma oportunidade. E essa oportunidade você já deixou claro para mim que você, hoje, a rotulagem ela é uma porta de entrada ou uma porta de saída de determinados projetos seus. Agora, o que você, se você pudesse assim, me dar, quais resultados você teve após você investir nessa capacitação, que era um buraco que você tinha dentre todos os processos que você já dominava de P&D? O que você acha, na tua cabeça, assim? Pensa que alguém do P&D está escutando isso, né? Tipo, que não domina, que muita galera não domina, né? Antes do curso de rotulagem, só fazia tabela nutricional. Porque só precisava de cálculo e de raciocínio lógico ali para fazer uma tabela nutricional, uma planilha de Excel, assim, mais simples possível, não igual a sua, né? Eu tinha que ficar lá 2 horas para poder montar, para buscar informação em vários lugares, mas fazer sua tabela nutricional. Tabela nutricional, ninguém valoriza. Ninguém valoriza. Né? Aí, quando você faz um curso e que ele te ensina que ele te mostra, né, que existem categorias de rotulagem e que eu consigo passar isso com clareza até para o meu cliente, ele valoriza. Ah, isso aqui é só um rótulo, só com os dizeres de obrigatório, tá aqui. Né? Mas porque, olha, seu produto tem capacidade de ter um outro tipo de rotulagem, uma voluntária, uma facultativa, vamos fazer, chama mais. Você vai poder aumentar suas vendas e tudo mais. E aí também já tem com a parceria de design, não, eu desenvolvo tudo para você, eu te entrego ele pronto. Né? Então, tudo isso agregou. Né? Então, antes, uma tabela nutricional, eu lembro que a primeira tabela nutricional que eu fiz, eu comprei R$50. R$54. Eu falei 54, não sei de onde eu tirei. R$54. E hoje você consegue ter uma variação. É lógico que depende de categoria, depende de várias coisas. Valores eu nunca defino, mas tipo, tudo você bem, consegue agregar muito. Hoje eu vejo o trabalho que dá. Entendeu? O trabalho que dá. E mesmo que eu tenha um gerador de tabela nutricional, eu preciso entender tanta coisa. E a gente já discutiu sobre isso. Por exemplo, quando eu pego o produto pronto para consumo, aqueles que foram fritos, assados. Cara, é um trampo fazer uma tabela nutricional dessa, que não é só colocar a listinha de ingredientes lá. Só Deus sabe a loucura que é atrás de um rendimento, de informação, né, que a gente tem que buscar, às vezes, no cliente, fazer um teste para saber. E criar outros trabalhos paralelos além da rotulagem, né? Porque não tem nada. Você escola um trabalho de P&D quando você chega lá. Fala, nossa, está fazendo isso? Né? Então, não, faz assim. Então, assim, não é assim, né? Eu não sei se tem pessoas que só colocam lá a lista de ingrediente e... Né? Então, assim, não é pegar um gerador de tabela nutricional, colocar a fórmula lá com os ingredientes. Não, você precisa avaliar. Né? Então, assim, não, tabela nutricional não é isso. Se alguém entrega dessa maneira, tá tudo bem, sem problema, mas a alimentar ele não entrega. Né? Então, e eu mostro isso para o meu cliente, e essa metodologia me ajuda, né, a mostrar né, qual que é o upgrade que ele tem quando ele passa de uma rotulagem obrigatória para uma facultativa, para uma voluntária, ou quando ele até contrato de design completo comigo. Maravilha. É claro, né, com uma tabela nutricional. Eu não pagaria o curso da Amanda e nenhum outro curso, né? Mas quando a gente entra, aprende, valoriza, né, e começa a abordar o cliente de uma forma diferente, o cliente enxerga o valor daquilo. E aí, 2 rotulagens já paga o curso.
Então, é muito tranquilo, né? Eu recomendo. Eu acho que se a pessoa se valorizar, fazer um bom trabalho, o trabalho vale sim o que ela faz, né? Assim, é muito bacana. E o curso só vai agregar, e depois é bônus. Depois dos 2 rótulos é bônus. Aí Então, você olha só aí, sai ganhando, você só sai e eu, ganhando. eu acho que só para ir ficando aqui, gente entender, a Thalita ela fez toda uma carreira, e dentro dessa carreira, a coisa mais interessante assim de tudo, que obviamente que a Thalita falou para mim, é essa questão, ela sempre enfatizava, eu vi oportunidade. Eu vi oportunidade. Então, às vezes, a pessoa que está trabalhando no P&D, ela poderia estar focada só, cara, mas eu já sei toda a parte, são vários processos, mas eu já domino todos, para que eu ainda vou aprender rotulagem? Esquece, rotulagem eu posso terceirizar. Mas poderia ser uma oportunidade, que ela poderia se capacitar e falar, cara, eu não quero. Mas é aquela coisa, até para você poder gerenciar e saber que uma pessoa está arrumando bem sua casa, você tem que saber arrumar. Então, investir em conhecimento, independente do que seja, rotulagem ou qualquer outro, é sempre bom para você. Em algum momento vai ter algum insight, em algum momento você vai fazer uma troca, escutando a Thalita aqui, tanta experiência legal que ela teve, e ver. Está na indústria, está no acadêmico, ela está no acadêmico, não impediu ela ir de novo para a indústria, então a pessoa fala, foi para o acadêmico, mas ela pegou o acadêmico, abriu insights para fazer, e hoje é consultora. Então, assim, foi uma carreira fantástica que você criou, que você tá. Então, hoje, Thalita, você está com um escritório, né, agora, né, você saiu de casa para o escritório quando, Thalita? Me conta um pouquinho, rapidinho. No começo do ano passado, a Alimentária tem 3 anos, 3 anos e alguns meses, assim, que a gente está, né, que ela existe, assim, como consultoria, porque a Thalita estava Sim, consultoria. oficialmente, Sem né? saber que era consultoria, né? Eu dava consultoria sem saber que era consultoria. Mas, assim, a Alimentária mesmo tem há 3 anos e alguns meses. E eu comecei em casa mesmo, mas foi super importante, foi legal também, mas é que eu quis mesmo trazer, né? Hoje eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, uma funcionária, a Juliana, que ela é meu braço direito, né? Me dá muito suporte de tudo, inclusive está aprendendo muito rotulagem também. E, assim, foi importante para mim, né? O escritório me dá visibilidade, o escritório me dá um lugar de trabalho mesmo, né? A casa é gostosa também, né? Mas também, eu também estou perto de casa, quando preciso sair correndo, vem aqui, Não, são então... fases É também, né, Thalita? E assim, tranquilo. é muito legal vendo no teu Instagram. Eu não sei se você tem um rótulo aí perto de você. Quantos rótulos, que na verdade um rótulo, quando eu falo rótulo, rótulo é o final de toda essa cadeia que você construiu, do teu cliente, dessa assessoria que você deu. Então, quando eu entro ali no teu Instagram e vejo, cara, hoje você fez mais ou menos quantos rótulos? Não importa. Você fala, Amanda, eu fiz 20 rótulos. Não tem problema nenhum. Você tem não tem, tipo, quantos rótulos você já fez desde que você entrou no curso? Você tem uma noção? E número para mim não conta, porque às vezes, né, tipo assim, eu fiz 500 milhões de rótulos, a pessoa fez só variações de sabores, e o que também não desmerece, que eu acho massa. Mas eu tô falando isso pela Thalita, porque a Thalita, o carro-chefe dela não é rotulagem, rotulagem são os 2 caminhos de saída e entrada. E às vezes a gente fala, eu fiz pouco rótulo, mas eu não acho que você fez pouco, não, tá? O que você me falou? Quantos Não, rótulos você já fez aí? não fiz. É que eu falo assim, é que não é meu Não, principal, ela né? fala nessa humildade, a gente acha que Não é fez o único. 20, né? Então Não, fala mas aí. eu tenho noção, sim. A gente já fez mais de 230 rótulos lá. Né? Assim, por isso que eu falo, toda vez que entra um cliente, é 10, 15, né? Eu já tive clientes de mais de 100, só esse foi metade, mais de 130 rótulos. Né? E a grande maioria das vezes é para desenvolver a embalagem total, a embalagem. Eu não sei se vale a pena depois eu te mandar um antes e um depois, que a gente tem aqui de 2 ou 3 Ai, produtos. eu quero. Eu te mando, aí depois se dá para depois editar e colocar aqui no meio do Ai, vídeo, eu mas a quero, gente tem mostra. umas transformações assim absurdas. Eu também não posso deixar de dar crédito para minha parceira, minha designer, que ela é sensacional. É claro que o Eu nosso quero, trabalho... principalmente assim, você conseguir ter olhado um rótulo, desculpa ter interrompendo, mas um rótulo, o que, que o cara tem e o que, que ele poderia explorar com a facultativa, e você transformou a partir do método. Não, Mostra, eu posso te mostra, mandar. Thalita. A gente tem 2 aqui que todo mundo fala muito, assim, às vezes até meu estudo de caso, quando às vezes eu tenho que. É que eu não sou.
Ai, Thalita, pelo amor de Deus, menina. Eu não coloco nas redes sociais. Oportunidade, mas, assim, rapidinho, oportunidade. Tudo que você vê é oportunidade. Agora você tem que ter uma oportunidade. Sua vez chama blogueiragem. Blogueiragem. Você para com isso, Thalita. Você é uma pessoa muito boa. Mas por que eu tô te falando isso? Essa blogueiragem ela é importante nesse sentido, porque agora teve um caso recente que eu indiquei Thalita para um projeto muito legal que a gente vai trabalhar junto nesse projeto numa empresa muito boa. E assim, eu descobri que a Thalita fazia esse serviço, assim, num bate-papo de WhatsApp, Thalita, precisamos reunir, ponto que eu estou fazendo no painel. Como assim? E aquilo, ou seja, se você tivesse essa blogueiragem mínima, ou seja, uma brincadeira, mas tipo, essa divulgação que agora já está claro para mim, vocês vão assistir que a Thalita já está claro, oportunidades também poderiam, olha essa oportunidade que está abrindo para você em 2025 e que poderia não ter aberto, porque eu não saberia. Entendeu? E assim, eu fiquei muito feliz de ter te indicado e ter dado certo, porque eu falei, cara, ela tem uma carreira muito bacana, ela é muito esforçada, ela é muito ligada. Então, assim, eu não tenho medo nenhum de indicar você. Então, eu fiquei muito feliz de ter dado certo, mas eu não sabia. Então, assim, essa blogueiragem está faltando. Oportunidade, tá? Vê como oportunidade, não como blogueiragem. Você tem que... Não, eu super entendo. Eu acho que é necessário, sim, super necessário. Eu não sei, eu sei explicar, mas eu chego lá. Ok. Então você vai me mostrar. O que eu vou pedir de você é as pessoas verem a oportunidade de isso é interessante, um rótulo, porque um rótulo não é um rótulo. Um rótulo eu vejo como você. É um processo, existe em tudo. O desenvolvimento do produto, quem produziu, então existe segurança de alimentos ali, existe tudo. Ciência, tecnologia, né, engenharia dentro de um rótulo, ou seja, por trás daqueles bastidores. Então, você ter olhado um rótulo, ter conseguido valorizar isso para o cliente, transformar um obrigatório em voluntário facultativo, cara, o cara fala, porra, tudo que eu estudei, tudo que eu estou aplicando de operações, ciência e tecnologia está vendendo. Ou seja, dá tesão no cara, né? Tipo, estou fazendo uma coisa que é útil, né? Para alguma coisa, né? Para minha vida, para a sociedade. Aí, Thalita, eu quero que você mostre o que um insight do método fez com que você abrisse a sua cabeça e visse mais uma oportunidade de ajudar mais as pessoas e valorizar o teu trabalho e o trabalho do cara. Por favor, estou contando com essa fotinha. Não, eu te mando, eu tenho aqui, pelo menos, eu vou mandar até de 2, porque são 2 que muita gente vê, assim, a diferença é muito nítida, assim, foi o que eu disse, eu não posso tirar o mérito da designer, porque ela é sensacional, né? Ela consegue... Mas o designer está junto, exato. Mas é o trabalho como um todo, né? A parte, né, da gente atender legislação de forma correta, o nosso comprometimento com o cliente, a gente tem cliente que faz, a gente manda o rótulo para ele e fala, eu não vou fazer assim, aí eu tem o que fazer, né? Tem vários, né? Então a gente tem um respaldo de relatório de rotulagem, né? Então eu me respaldo, olha, o que eu, né? A minha orientação é essa e eu me responsabilizo por essa orientação que eu dou, pelo que você vai fazer daqui em diante. Então, por isso que às vezes eu gosto de oferecer até o rótulo pronto, porque a gente tem até essa segurança de que o negócio vai ser feito certo. Sim, exatamente. Né? Senão a gente faz tudo bonitinho naquela frente, daquela derrapada, você olha e fala, ai, não foi isso que eu fiz. Mas enfim, mas também eu já aprendi a lidar com isso, viu, Amanda? No começo eu sofri, agora eu já não sofro mais, não. Agora tá tudo bem. O cliente, tá? O cliente pode fazer o que ele quiser. Ele, né? Tem as estratégias dele, né? E você vai ser o... eu respeito. Infração. Tá tudo bem, tamo junto. Eu respeito, né, a decisão dele, tanto tudo bem, eu faço a minha da melhor forma possível, e aí ele faz a dele como ele achar que tem que ser feito. Né? Mas assim, é muito nítido. Sei lá, eu posso falar assim para você que praticamente, sei lá, 40%, 50% dos meus projetos, eu incluo rotulagem. Né? Ou a rotulagem me abriu novos projetos, né? Ou a rotulagem fez parte daquele projeto no final, ou veio só a rotulagem mesmo, assim, mas eu acho que uma parte, de todas as rotulagens que eu fiz, né, de 40%, metade ali das rotulagens que eu fiz, ela está linkada a um projeto de P&D. Ou porque eu comecei a fazer rotulagem e o cliente quis fazer alguma coisa de P&D, seja lá qual foi o processo, porque eu falo P&D processo, tá? Ele pode ter pedido para eu melhorar um produto, para eu aumentar um rendimento, para eu reformular um produto, para eu desenvolver um fornecedor, tudo isso para mim é P&D. Tá? Então, dentro, quando eu trabalho com P&D, eu trabalho com qualquer um desses processos. Né? Até tem muita gente que fala assim para mim, qual que é a sua especialidade em desenvolver? Eu falo, P&D.
né? P&D é processo, né? Então, assim, eu nunca fiz um suco antes. Tá, mas processo, né? Então, assim, vamos buscar como é que faz, né? E vai indo, né? Então, desenvolve, estuda, testa, apresenta. Talvez eu não faça isso da noite para o dia, né? Demore mais do que uma pessoa que só faça isso faz, mas eu não faço só isso. Caminho. Eu abro caminho, tá? Então, o que eu tenho aqui dentro da empresa é um processo. A gente trabalha com processos de P&D. Seja, tanto que de rotulagem eu já fiz, sei lá, biscoito, carne minimamente processado, confeitaria, de tudo que você pode imaginar. Nossa, o que mais? Batata frita, snacks, né? Snacks, chocolate, ovo de Páscoa. Então, assim, a gente transita. O plant-based já entrou, Thalita, ou não? Vai entrar em breve, se Deus quiser. Oi? Plant-based já entrou, vai entrar em breve. Plant-based de rótulo. Ainda não, mas eu quero que... Vamos colocar esse projeto para rodar aí. Esse projeto de plant-based, a gente teve um recente, né? A parte de similar de linguiça, né? De imitação. Mas ainda não foi para rotulagem, não. Na verdade, o cliente até ele pagou, na verdade, uma quantidade de rótulo para fazer, e um deles seria o da linguiça, mas a gente ainda não finalizou a formulação. Então, provavelmente apareça assim nas próximas semanas, que ainda está em andamento, esse cliente. Mas é isso, a gente tem que fazer. Né? Porque assim, vou falar para você a minha visão de consultoria, seja ela qual for a área específica. certo. Estudar. Entendeu? Um consultor que não gosta de estudar ou não quer aprender coisas novas é complicado, né? Porque o que a gente faz com o nosso cliente? Porque eu paro para pensar. Você acha que se um cliente trabalha, sei lá, há 10, 20 anos fazendo confeitaria, ele não conhece a confeitaria tanto ou muito mais que eu? Total. Então, assim, se ele sentar a bunda na cadeira e quiser aprender a legislação de rotulagem, fazer sua própria rotulagem, ele faz também. Ele também faz. Acontece que ele não quer fazer. E aí ele paga para um serviço especializado que faz rapidinho, porque se ele tiver que sentar a bunda na cadeira para aprender tudo aquilo, precisa de conhecimento prévio, que talvez ele não tenha, e ele demore talvez um ano para desenvolver um rótulo, enquanto a gente faz em uma semana. Perfeito. Então, assim, o que a gente faz é trazer um conhecimento que o nosso cliente, ele naquele momento não quer e não vai. Porque fazer isso, muitas pessoas podem. É só fazer um curso, é só sentar e estudar. Entendeu? A diferença é que a gente faz isso pelo cliente. A gente senta e estuda, a gente aprende e faz pelo cliente, para ele não fazer essa parte. Mas ele também seria capaz de fazer. Totalmente. A gente só está dividindo. É como se eu fosse o departamento de P&D da área do estabelecimento dele, do negócio dele. Né? Então, ao invés de ele contratar ou ele mesmo fazer, ele vai contratar uma pessoa ali que faça. Mas não que ele não é capaz de fazer, talvez ele consiga. Então, o nosso trabalho é estudar, aprender e fazer para o cliente. Porque o cliente não vai sentar, estudar e fazer. Então, ele quer que a gente estude, senta e faça. Então, não é novidade, não é problema nenhum quando eu falo para um cliente, eu falo. Você já trabalhou com bebida? Não, nunca trabalhei, mas pode, manda, vou estudar. Né? Então, eu destrincho. Vai sair certinho? Não vai, claro que não vai, mas a gente não pode também. Isso faz parte, exatamente, do processo. Mas esse trabalho ele não vai ter. Ele não vai precisar sentar para estudar. Agora, se ele quiser, não, eu preciso para ontem. Não, então aí de fato ele vai precisar de uma pessoa especializada naquilo. Mas se ele precisa só de um trabalho bem feito, precisa do trabalho entregue e negociado, né, um cronograma trabalhado ali, é isso, não tenho receio. Pode me chocolar, pode me plant-based, a gente vai se organizar. Maravilhosa. E, Thalita, para ir fechando aqui, quais conselhos você daria para uma pessoa que está, por exemplo, que saiu do mestrado do doutorado e quer trabalhar com consultoria? Rotulagem pode ser uma oportunidade para ela ou não? Pensa nesse foco. Você, hoje, graças a Deus, consegue utilizar o que você trabalhou no mestrado e no doutorado aplicado, ou seja, o P&D, né? Mas muitas pessoas que fazem mestrado e doutorado não conseguem aplicar o que elas aprenderam, infelizmente, nos 7 anos,
diretamente numa consultoria. O que você daria de conselho para uma pessoa que está fazendo mestrado, doutorado, de oportunidades na área da consultoria mesmo? O que ela consegue? Que tudo a gente consegue utilizar, né? Mas às vezes a pessoa não consegue entender diretamente. Eu não consigo oferecer esse tipo de serviço. Eu sou especialista em cromatografia líquida e eu não vou conseguir oferecer esse serviço em consultoria pequenas. Mas o que você indicaria, assim? O que ele poderia iniciar de oportunidade? Você acha que a rotulagem poderia ser uma oportunidade para quem está acabando como uma entrada? Enfim, qual que é a tua opinião? Queria escutar um pouco de você para a gente ir fechando aqui. Com certeza né? E quem vem do mestrado, não só para quem vem do mestrado doutorado, mas quem vem do mestrado doutorado já vem aí de um longo período de sentar e aprender, né? E descobrir coisas novas, e buscar justificativa, e buscar meio, e resolver perrengue, que é o que a gente faz em mestrado e doutorado, né? Fica lá, às vezes, uma semana inteira fazendo um negócio para dar errado no final da semana. Então, assim, essa maturidade, né, de aprendizado, quem vem do mestrado e doutorado já tem. Então, aprender uma coisa nova, que é a rotulagem de química, a gente não aprende na faculdade, não aprende. Não aprende, aprende zero. Eu não lembro nem de ter aprendido a calcular tabela nutricional. Eu acho que, tipo, eu fui por feeling mesmo, né? Quando eu fui fazer, não, isso aqui é uma conta, né? Então, fui mais por feeling de engenheira mesmo do que por qualquer outro conhecimento. Então, não aprende na faculdade. Então, é um aprendizado, eu acho que super vale a pena. E você vai vender, foi o que eu disse, a consultoria vende conhecimento, um conhecimento que qualquer um pode ter, desde que ele se disponha a aprender, né? E aquele que se dispõe a aprender vai vender, né? Vai vender. Então, assim, é isso. Aí vai doar também, tá? Porque eu fico falando assim que a gente vai vender, mas eu faço tanta coisa também, eu faço muito além às vezes, né? Às vezes o cara fecha comigo, já aconteceu, de fechar obrigatória, quando eu vi, eu estava fazendo voluntário, não cobri mais nada, sabe? Assim, então, assim, tá tudo bem normal, também, mas tem que guardar um pedaço no céu, Thalita, bem, faz parte. tá tudo bem, mas é que a consultoria é essa arte de vender serviço, é a arte de vender conhecimento, né? Porque nem todo mundo tem todo conhecimento. Eu também preciso comprar conhecimento de outras consultoras. Eu compro, inclusive, da designer. Entendeu? Então, bem, a gente vai dividindo, vai ajudando o outro na medida do possível e aprendendo. E a gente, cada projeto novo que eu pego, eu aprendo coisas diferentes. Então, assim, um eterno aprendizado. E para todo mundo que está no P&D, você acha que é fundamental saber rotulagem? Qual foi o diferencial para você hoje aprender rotulagem no P&D? Dá exemplo. Em consultoria. Agora, em consultoria. Tipo, não, em consultoria, eu falo para você que faz muita diferença, porque você vai desenvolver pensando em rótulo ou vice-versa. Entendeu? Então, assim, não tem como desvincular uma coisa com a outra. Não tem. Não tem. A lista de ingredientes, a pessoa vai olhar, entendeu? Então, assim, se vai ter rotulagem frontal ou não na hora de desenvolver, né? Então, assim, se você trabalhasse, mas se você trabalhasse na indústria, Thalita, vou pensar hoje, eu tô mandando, tá mandando lá para você, lá como que você falou? O algoritmo tá mandando para você lá na indústria, tá? Você tá lá na indústria. Assim, aprenda a rotulagem que vale a pena para abrir sua cabeça. Você não acha que vale a pena? Assim, eu falo porque eu já fiz algumas consultorias em algumas empresas que o P&D fica louco com o marketing, porque o marketing solicita isso lá no final da cadeia e ele, parou um tempão e não fez. Então, eu acho, sempre eu penso e coloco, eu dei um curso isso em 2020, né? O P&D com a rotulagem, foi no congresso que eu dei, a importância da rotulagem para o P&D. E aí, das pessoas começarem a pensar no início da cadeia, para pensar em toda essa questão da venda, porque você faz esse briefing com marketing fechado. O que você daria de conselho para essa pessoa que está no P&D da indústria? Aprender isso, eu acho que eu ajudaria ela a abrir um pouco a mente dentro da empresa, eu acho, né? Minha cabeça. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Aprender a rotulagem dentro de um P&D é sensacional. Você tem uma visão de desenvolvimento mesmo. Assim, a hora que você vai parar para pensar no desenvolvimento, você vai pensar, isso aqui vai aparecer no rótulo, ou não vai aparecer no rótulo, isso vai ter que estar no rótulo, não vai ter que estar no rótulo, né? A sequência da lista de ingrediente, nossa, tem tanta coisa, né? Por exemplo, eu já tive que desenvolver várias vezes produto, desenvolver não, melhorar, alterar produto, que eu não podia mudar a lista de ingrediente. Eu não podia, às vezes, nem mudar a ordem, então eu tinha que manipular a formulação para reduzir custo, só que eu não poderia mexer na lista de ingrediente.
né? Então, assim, é uma loucura. Então, assim, você tem que ter um certo conhecimento mesmo de rotulagem para saber ali o quanto mexe na sua rotulagem ou não o desenvolvimento que você está fazendo. Faz toda a diferença. É que eu acho que, às vezes, indústrias grandes, que foi o meu caso, né? Toda a minha experiência dentro de indústrias de grande porte, multinacional, tem departamentos específicos para isso, inclusive o que elabora a rotulagem. Então, é difícil, às vezes, eu também, né, ir até lá, né, eu meio que invadir esse espaço, ativamente falando, mas se eu tenho conhecimento, eu consigo já entregar um produto desenvolvido em que a pessoa que vai colocar o rótulo, ela vai colocar o rótulo exatamente como eu imaginei que o produto ia sair. Uhum. Então, eu não vou ter surpresa quando ela me mandar o rótulo e ver que tem lá uma FOP. Quando eu ver que tem lá, sei lá, não sei explicar, tem aroma sintético, né? Colorido artificialmente no painel principal. Né? Às vezes é um produto para criança. Enfim, faz toda a diferença você entender quando que vai no painel principal, quando não vai. E aí você pode pensar duas vezes antes de colocar aquele aditivo ou não. Né? Então, assim, você também não tem surpresa. O P&D também não vai ter surpresa quando o rótulo vem e fala, putz, vai ter que declarar desse jeito? Vai ter que declarar desse jeito. Então, assim, ter o conhecimento ajuda tanto na ida quanto na volta. Né? Quanto desenvolvimento para rotular ou quanto rótulo para desenvolver, porque depois às vezes, você tem que manipular a formulação dependendo da demanda que vem, tem que ter que alterar rótulo. Imagina, você tem que reduzir custo, mas você tem lá. E já tô falando isso, o que mais acontece é isso dentro da indústria. Acontece muito fácil. Você tem lá um estoque de muitos rótulos, mas você precisa reduzir o custo do produto, ou seja, você não pode mudar a formulação nem tabela nutricional. Formulação quer dizer assim, você não pode mudar nem lista de ingredientes, nem tabela não pode entrar uma nova fórmula. E dá para fazer. E dá para fazer, né? Então, assim, você tem que pensar que a tabela nutricional, se você não conhece como é composta uma tabela nutricional, você sabe que você não sabe que você pode ter um range lá de desvio que você pode ter da tabela nutricional para análise do produto. Então, é através da range que você vai trabalhar na sua melhoria do produto. Entendeu? Então, assim, tem muitas coisas. Se você não conhece as metodologias rotulagens, você não sabe até onde você pode ir com as suas melhorias de desenvolvimento. Então, a gente trabalhava baseado nisso. Nossa, tem tanto de proteína, para não mudar a tabela nutricional, eu tenho que trabalhar. Antigamente era o range para baixo. É, baixa 20, né? Então, eu sabia que, minha proteína só podia variar daquilo para aquilo. Né? Então, era loucura, era o desenvolvimento. É muito mais difícil fazer isso do que tirar um produto do zero e falar, tá pronto, faz rótulo. O mais difícil é você pegar um rótulo e não mudar ele e desenvolver um novo produto. Ou querer reduzir o custo e ainda querer colocar alegações ou mudar, né? Não, aí não dá. Mas tem muito isso, né? O rótulo está lá, tem rótulo no estoque, ninguém vai fazer outro rótulo, porque é custo, mas eu preciso reduzir o custo do produto. Então, se você não tem conhecimento de regras de rotulagem, você não sabe que limites que você pode trabalhar para reformular o produto. Então, claro que faz toda a diferença, mesmo que não seja você o responsável por fazer o rótulo. E, quando eu estava na indústria, eu não tinha a dimensão dessa importância. Não tinha. Hoje, graças a Deus, eu tenho. Então, meus trabalhos de consultoria, eles são, meus P&Ds aqui, eles já levam em consideração todo esse conhecimento. Então, é muito bom. Eu recomendo, tanto para quem está saindo do mestrado, doutorado, porque tem a oportunidade de aprender uma coisa nova que a gente não aprende nem na graduação, nem no mestrado, nem no doutorado, e já vem com, sabe, com aquela bagagem já de estudar bastante. Então, ela não vai sentir dificuldade. E é uma oportunidade de ganhar dinheiro. Ganha, né? Todo mundo que desenvolve um produto bom ou ruim precisa de um rótulo, né? Então, vai precisar de alguém. Então, tá cheio, né? Não vai... assim, pode vir muitas consultoras, a gente vai estar sempre precisando de gente para atender o mercado. E quem está dentro da indústria, por mais que não seja a pessoa responsável por elaborar o rótulo, se ela está no P&D, ela precisa ter um pouquinho de conhecimento para poder manipular esses produtos. Reformular, enfim. Thalita, eu só queria te agradecer, a gente já vai para 1h30 de entrevista, também tem seus compromissos aí. Eu queria só dizer que eu admiro muito você como profissional, fico muito feliz de poder te agregar e, assim, sempre que você puder me dar mais feedbacks, tipo, Amanda queria isso, Amanda queria que você agregasse isso, qualquer coisa. Eu queria pensar em depois montar, né, assim, poder apresentar a você o que eu penso de P&D com rotulagem. Quem sabe a gente até pensar num bolado para
para trazer você uma aula no curso, acho que ia ser fantástica para você trazer alguns insights para a gente. Aceito sugestões, tá? Você, com a tua visão hoje, Amanda, o que tem hoje da ementa do curso, o que eu acho que eu poderia agregar, enfim, você vai com certeza sempre explodir minha cabeça. E espero que você, quem está assistindo, perceba que não existe uma regra para você trabalhar nem com rotulagem, nem com consultoria de alimentos como um todo. O que a regra é estudar, né? Hoje que a gente teve, acho que da conclusão é estudar, se dedicar, ver oportunidades, né? Buscar as oportunidades também. Você vê oportunidades, situações, mas buscar as oportunidades. E ver que você pode estar na indústria, ir para o acadêmico, ir para a indústria e para a consultoria, você pode começar na consultoria e nunca ter ido para a indústria, enfim, não importa o caminho que você faz, mas se você se dedicar e fazer por onde, oportunidades vão abrir, né, para você, e não existe uma concorrência em si, é você verificar qual é o melhor do teu nicho. Se você não conhece e não domina determinada área, faça parceria com alguém, tenha network, porque caminhos abrem, né, para a gente. E eu só queria te agradecer. Obrigada por você ter me concedido aí essa entrevista aí na Conversa com a Amanda. E é isso. Se quiser deixar algum recado, finalizar, é todo seu. Não, eu super agradeço, assim, a gente se conhece, a gente já se cruzou 2 vezes, né? Você estava grávida, depois a Melinda... O abraço da Thalita é de uma energia maravilhosa. Eu recebi o primeiro abraço dela quando eu estava grávida. E, assim, eu sou uma pessoa que ligo muito isso à energia, sabe, Thalita? E não é porque eu tô falando com você, porque é uma coisa que eu já falei com a Fran, que eu tenho você, assim, como uma pessoa especial. E a Fran, mas eu também tenho isso com a Thalita. Eu falei, tenho, porque a Thalita tem uma luz diferente. Então é muito bom. Foi um abraço muito gostoso, assim, sabe? De carinho, muito bom que a gente se encontrou. Eu super agradeço, porque a gente é distante, assim, e eu acho que é tão distante que eu falo assim, né, fisicamente mesmo, porque é tão importante isso no meio profissional, sabe, Amanda? É tão bom, assim, a gente compartilhar conhecimento, até com os nossos clientes mesmo. Eu mesmo, quando vou num cliente, eu fico, assim, só numa coisa. Eu acabo, saio de lá e já aprendendo um monte de coisa, sabe? Assim, eu também aprendi muita coisa com ele, né? Então, eu acho que essa partilha profissional que a gente tem, né? Eu acho que ela é muito importante. Na verdade, a gente vai muito mais longe, assim, né? Isso nos faz melhor e faz o outro melhor também. Eu também gosto muito de você, tenho uma super admiração, adoro ter você como professora, a gente já se identificou muito por metodologia, por tudo. Então, eu também agradeço, assim, a oportunidade de eu vir aqui a me apresentar, falar do meu trabalho, e outras pessoas, talvez, que venham aqui. Eu vou colocar aqui embaixo a descrição, o contato da Thalita, tá? Vou colocar aqui tudo, Thalita, eu quero que você me passe. Você tem Instagram, você tem site, enfim. Instagram já sei, né? Mas se tiver mais alguma rede de contato, LinkedIn, que eu vou colocar na descrição aqui do LinkedIn, do YouTube, para todo mundo poder conhecer e saber quem é a Thalita. Caramba, que legal, tem alguém no curso, ou tem outra pessoa que nem é do curso, fala, putz, precisava de uma pessoa para poder me ajudar no P&D. Tem Thalita, entendeu? Não só no TI, no P&D, né? Mas aí é bom, né? Exatamente. Hoje eu estou colocando você no P&D e rotulagem como um todo, mas se você também falar que tem outros serviços, você só me passar tudo que dentro de uma área de P&D faz, inclusive formação de painel sensorial, que foi quando a gente conversou essa semana, né? Que você não sabia que eu fazia. Porque a análise sensorial está dentro de P&D totalmente, né? Então, eu trago também o know-how de mestrado e doutorado. Eu fazia isso lá, fiz na indústria que eu trabalhei depois e continuo fazendo. Então, a gente faz formação de painel sensorial, faz análise sensorial. Hoje eu não tenho uma estrutura aqui na empresa para poder fazer um estudo de consumidor. Gostaria muito de fazer isso, mas é um projeto futuro. Mas, assim, é muito legal. Também faço todos os processos que você pode imaginar que dentro de um P&D é possível se fazer, eu faço. Né? Então, a gente trabalha para entregar um P&D completo. Maravilhoso. Né? Brilho, tudo, né? O P&D completo. Produto do zero até prontinho lá para o cliente consumir. A gôndola, exatamente. Já pronto lá, estampado. Registrado, tudo. Né? Todo o processo que precisa para ter seu produto pronto para ser consumido. E seguro, bonito, seguro e gostoso. Maravilhoso. Isso aí. Obrigada pela oportunidade. Esses três. Eu que agradeço. E o que precisar, a gente está aqui para continuar essa caminhada junto.
Combinado, viu? Ano que vem juntas no projeto e feliz, viu? Um sucesso para você na tua caminhada, que Deus ilumine você, sua família, seu filhote, e que você continue ganhando aí bons resultados que te deixem cada vez mais satisfeita e feliz com você mesmo, tá bom? Obrigada, Beijo, obrigada, um grande beijo, e depois vai estar no YouTube, os cortes do Instagram, eu comento com você, tá bom? Combinado, tá bem? Um Beijo, abraço. Thalita, fica com Deus, beijo, sucesso.